Quero agradecer a Deus por esta honrosa oportunidade de estar com os irmãos para participar deste culto nesta manhã missionária e servir a Deus com o nosso louvor e com o nosso culto de gratidão a Ele. Eu quero agradecer o pastor Geraldo por mais esse convite, por mais esta oportunidade, pastor Samuel e todos os obreiros e a Igreja de Jesus aqui em Paba. O irmão Goberi e o Adonias, os irmãos que trabalham na coordenação deste evento, que está me dando mais esta oportunidade de poder compartilhar com os irmãos uma mensagem de Deus. Eu quero, antes de ler o texto que quero ler para pregar, falar para os irmãos que nós temos aí lá fora, após o culto, os nossos DVDs de pregações. E tem mais de 14 temas lá de mensagens em DVDs. E eu quero fazer questão de frisar dois desses DVDs que foram gravados lá no sertão do Piauí, no missionário Ailton. Fica em pé aí, Ailton. O Ailton é missionário sustentado aqui por Ipaba e eu visitei ele lá, pastor Geraldo. Ano retrasado, né? 2009, ano retrasado. Senhor? 3 noites lá. Eu não tinha, não. Eu não tive problema com pernilongo, não. Eu não tive problema com pernilongo, não. Eu tive problema com calor só. Só com a quentura. Quase que eu derreti. Mas eu sobrevivi. Então eu estive lá com o Ailton 3 dias, né? 3 dias lá. E fizemos algumas visitas lá nos povoados. E eu gravei um DVD lá na igreja dele e o outro numa igreja de um colega dele. Ele está lá ainda? Serra Vermelha. Saiu de lá. O missionário Matias, né? Isso, ele é sustentado pelos Gideões. Fui lá. E aí esses DVDs estão aí com as 2 pregações, uma da igreja dele e a outra da igreja do missionário amigo dele lá perto. E o documentário que foi das visitas que nós fizemos durante os dias lá na casa do pessoal lá dos povoados. Pode sentar, obrigado. Esses DVDs estão aí. E eu tomei a iniciativa de fazer esse DVD e divulgar para os irmãos, porque eu coloquei no meu coração de reverter isso lá para ele, para ajudar ele lá. Então, no final, depois, Ailton, se você quiser ir comigo lá para a banca, você vai, porque quem adquirir esses DVDs, aí não precisa nem pagar para mim, você já dá para ele direto, que é para ele lá, é para a missão lá, o trabalho dele. E esse DVD, qualquer DVD que os irmãos for procurar lá na banca, é apenas R$5. R$5. Eu nunca vi DVD por R$5. Tá assim, tá numas capinhas assim, tá? A capinha é a mesma, você vai ter que ler aqui, o segredo vai estar aqui na etiqueta, que aqui é que está o tema. Então são vários temas, então você precisa ler aqui qual é o tema que você quer, e aí você adquire o DVD. Esse que eu estou aqui na minha mão, esse aqui é um CD, esse aqui não é DVD, esse aqui é um CD. E aqui tem 3 mensagens aqui. Da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor, se o Filho libertar, sereis livres, e a segunda vinda de Cristo. Essas 3 pregações estão aqui, e essas pregações aqui, eu fiz questão de gravá-las nesse CD, porque são 3 mensagens que eu preguei quando era criança. Porque vocês sabem que eu comecei a pregar com 7 anos de idade, tem 25 anos de pregação. Então, para mim celebrar esses 25 anos aí de pregação, que Deus me deu, eu resolvi pegar estava numa fitinha, eu peguei a fitinha, levei lá e fiz todo o trabalho de tirar, colocar no CD. E aqui está uma pregação da boca dos pequeninos saiu o perfeito louvor, quando eu tinha 8 anos. Se o Filho libertar, sereis livres, eu tinha 10 anos. E a segunda vinda de Cristo, eu tinha 11 anos. 1989, 88, 89 e 90. Está aqui. Essa da boca dos pequeninos saiu o perfeito louvor, não está perfeito o áudio. Você tem que prestar bem atenção. Mas se o Filho vos libertar, sereis livres, a segunda vinda de Cristo está perfeito, você ouve perfeitamente essas mensagens aqui. Esse aqui, o CD, é R$10, porque tem 3 pregações aqui, é uma relíquia, eu fiz em memória a meu pai, que já dorme no Senhor
há 16 anos atrás. Foi ele que me incentivou, me deu até umas correadas para mim poder aprender a pregar. E eu não aprendi até hoje. Mas valeu, está aqui. Então os irmãos, procure lá, após o culto lá na nossa banquinha, tem poucos CDs desse aqui. E eu trouxe aí para poder compartilhar com os irmãos um pouquinho aí da minha história nas pregações e você poder ajudar também o nosso ministério mais. Eu quero ler com vocês hoje de manhã. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Capítulo 14. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 14. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. O tema desse congresso, o 8º Congresso de Missões, é baseado em Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. E aí, em cima desses dois textos, foi elaborado ali um lema que diz: missões, respondendo o clamor das nações. E eu quero ler São João capítulo 14, versículos 1, 2, 3, porque eu acho que tem a ver com isso aí. E aí a gente tenta fazer uma ponte aí com o tema. Fazer um gancho aí com o tema, para a gente pensar um pouquinho nesse lema aí tão interessante. Respondendo o clamor das nações, com base em Romanos 10, versículos 14 e 15. Mas São João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Querido Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra que lemos. Te louvamos porque temos o privilégio, a oportunidade de abrir as Escrituras, ler esta porção e pedir a Ti, Senhor, para que fale conosco, que nós possamos ir além das letras, mergulhar na profundeza do Teu Espírito, que o Teu Espírito quer nos falar, quer nos revelar, através da Tua Santa Palavra, que é exposta para nós, para que nesta reflexão possamos compreender o que tem a nos dizer. No precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu tenho para mim que todos nós que estamos reunidos hoje aqui, nos sentimos muito honrados quando nós recebemos um convite, qualquer que seja o convite. Nós somos convidados e recebemos convites diversos, seja para uma festa de casamento, para um aniversário, seja para um culto, para uma festividade na igreja, seja qual for o convite, nós sempre recebemos convites e nos sentimos honrados com isso. Na verdade, a sensação que temos diante de um convite, seja qual for, é de importância. Nós nos sentimos importantes ao receber um convite. Nós nos sentimos honrados, privilegiados, prestigiados, lembrados. Afinal, alguém me convidou porque lembrou de mim. Ele pensou no meu nome, pensou na minha pessoa. E aí, o convite chegou a mim. Então, nós nos sentimos honrados e privilegiados quando
Estamos diante de um convite. E eu estou dizendo isso a vocês porque os textos que li, eles têm tudo a ver com convite. Aliás, o que nós temos aqui, o convite que temos aqui, ele é de uma grandeza, ele é de uma nobreza, ele é tão importante, tão especial, que todo e qualquer homem, todo ser humano, se bem compreendesse, se bem entendesse, inclusive os cristãos, se bem compreendesse, se bem entendesse a nobreza, a grandeza deste convite, ele abraçaria as propostas deste convite com toda a força de seu coração e de sua alma, porque nós estamos diante de um convite nobre, convite fidalgo, fidalguíssimo, importantíssimo, que o homem já pôde ouvir na história da humanidade. E para nós termos um acesso melhor a este convite, compreender qual é o seu conteúdo, qual é o conteúdo desse convite, é importante nós pensarmos em uma frase dita por Jesus nesses textos, que é, eu considero, num primeiro momento, numa primeira leitura, a porta de entrada para o convite. Qual é a frase? Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Ou em outras versões, não se perturbe o coração de vocês. Esta é a frase de Jesus, que num primeiro momento, numa primeira leitura, abre a porta para este convite. E quando eu leio, não se perturbe o coração de vocês, ou não se turbe o vosso coração, eu me faço uma pergunta: por que Jesus está dizendo isto? E esta é uma pergunta com uma resposta meio óbvia. Jesus está dizendo não se perturbe o coração de vocês, porque Ele está respondendo, ou falando, conversando com pessoas que estão em crise, que estão com o coração em desconforto, que estão com o coração perplexo, que estão com o coração perturbado. Estas pessoas nada mais são do que os próprios discípulos de Jesus. Jesus está num diálogo com seus discípulos, e o diálogo não começa aqui no capítulo 14, ele vem desde o capítulo 13, final do capítulo 13, começa Jesus conversando com os discípulos, e entra de capítulo 14 adentro do Evangelho de João, e esses discípulos estão com o coração perturbado, turbado, em desconforto. E Jesus está conversando com eles, é uma reunião fechada, Jesus com esses discípulos. Então o texto que nós temos aqui é um texto de crise. Nós temos aqui um texto de crise. Nós temos aqui um texto de obreiros de Jesus que estão com o coração perturbado. Nós temos aqui um texto de discípulos de Jesus, de seguidores de Cristo, de futuros missionários, pregadores do Evangelho, que estão com o coração em crise, perturbado e turbado. E aí surge uma outra pergunta: o que foi que levou esses discípulos a ficarem assim? O que foi que gerou essa perturbação, esta crise no coração desses discípulos? Afinal de contas, esses discípulos estão andando com Jesus, eles não podiam ficar em crise. Na nossa cabeça religiosa é assim, né? Estou com Jesus, então não tem crise. Estou com Jesus, então não tem problema. Estou com Jesus, então não tem tempestade. Estou com Jesus, então não tem dificuldade. Os discípulos são discípulos de Jesus. Eles estão andando com Jesus, estão em crise, estão com o coração perturbado. O que foi que gerou essa perturbação? Basta ler alguns capítulos atrás, a gente volta lá para o capítulo 7 de João, versículo 34. Jesus estava pregando naquela grande festa, uma festa muito conhecida, que dos textos de João, nós lembramos constante desta festa. Aliás, nesta festa, Jesus se levantou, lá no versículo 37, e disse: quem tem sede, venha a mim e beba, que é um texto muito conhecido, muito citado nas pregações, muita gente conhece, a maioria dos cristãos sabe esse texto de cor salteado. E nessa mesma festa, nessa mesma pregação, Jesus falou uma palavra, e foi esta palavra que gerou esta crise, esta perturbação no coração dos discípulos. Mas esta crise, ela num primeiro momento, não foi só no coração dos discípulos. Antes de estar no coração dos discípulos, gerou uma polêmica enorme para aquela grande multidão, para os judeus que estavam presentes na festa e ouviram Jesus pregar naquele dia. Jesus estava pregando, e de repente Jesus diz assim: vocês
vão me procurar, mas vocês não vão me achar. Porque para o lugar onde eu vou, vós não podereis vir. Me buscareis, mas não me encontrareis. E os judeus começaram a resmungar um com o outro. Capítulo 7 de João, versículo 34. Começaram a resmungar um com o outro. Ué, mas o que ele está dizendo com isso? O que significa isso? Vou para um lugar e vocês não podem ir, vocês vão me procurar e vocês não vão me achar? O que ele quer dizer com estas palavras? Será que ele vai para o meio dos gregos, ensinar os gregos? Que palavras são estas? Essa polêmica, esse desconforto, esse mal entendido, por assim dizer, ficou entre os judeus que ouviram essa pregação de Jesus, mas os discípulos também ficaram com a pulga atrás da orelha. Não entenderam absolutamente nada do que Jesus estava dizendo com isto. Ficaram com a pulguinha atrás da orelha, sem entender o que Jesus queria dizer, e foram se passando alguns dias, que eu não sei dizer agora para vocês quantos dias se passaram, mas aqui no capítulo 13 de João, Jesus não está mais diante de uma grande multidão, Jesus não está mais numa pregação pública, Jesus está agora a sós com seus discípulos, em particular com eles, e no capítulo 13 de João, versículo 33, Jesus pisa no mesmo calo, Jesus cutuca a mesma ferida. Capítulo 13 de João, versículo 33, olha o que Jesus diz agora para os discípulos em particular: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. E aí no versículo de número 36, Simão Pedro, não aguentando mais a crise, o desconforto, ele resolve falar, talvez até em nome dos demais colegas, e diz o seguinte: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Aí Pedro responde no 37, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. O Pedro não está entendendo nada, os discípulos não estão entendendo o que Jesus quer dizer com esse negócio, vou para um lugar que vocês não podem ir. Tanto que eles não estão entendendo, que no versículo 4 do capítulo 14 de João, Jesus diz assim: vocês sabem para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho. Aí Tomé toma a palavra e diz: opa, espera aí, Senhor, agora não, agora o Senhor deu uma exageradazinha. Espera aí, desde lá da festa que a gente está com essa crise, ninguém está entendendo nada, o que o Senhor está dizendo com isso, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, quanto mais saber o caminho. E aí Jesus fala uma frase das mais espetaculares, se não for a mais espetacular da história da humanidade: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Jesus, conhecendo esse desconforto no coração deles, Jesus diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Quer saber de uma coisa? Vocês não estão entendendo nada. E é óbvio que Jesus está falando aqui da sua ida para o Pai, que ele morreria, ressuscitaria ao terceiro dia e iria para o Pai. Mas eles não estão entendendo isso aqui. E uma coisa é, a gente lê hoje com a compreensão da história, e outra coisa é, a história está em andamento e eles não estão entendendo o que está acontecendo. Então eu nem critico o mal entendido na cabeça dos discípulos. E Jesus também não. Porque Jesus olha para eles e diz assim: vamos fazer o seguinte, não se perturbe o coração de vocês. Fiquem em paz, fiquem tranquilos. Não se turbe o coração de vocês. Confie em mim, confie nas minhas palavras. Credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus, crede também em mim. Aqui começa a minha pregação, porque aqui surge o convite. É aqui que surge o convite. Credes em Deus, crede também em mim. Onde é que está o convite aí, pastor? Quando Jesus diz, credes em Deus, crede também em mim, o que é que ele está querendo dizer com isso? O que é que significa esse credes em Deus, crede também em mim? Quando ele diz, credes em Deus, que está no passado, ele está dizendo, vocês já creem em Deus. Que na versão NVI, nova versão internacional, diz o seguinte: vocês creiam em Deus, creiam também em mim. Que é o mesmo que dizer, vocês já creem em Deus. Credes em Deus, ou creiam em Deus, ou vocês já creem em Deus. Vocês não têm dificuldade nenhuma de crer em Deus. E de fato, o judeu não tem dificuldade nenhuma de lidar com Deus. Não, nenhuma dificuldade com a fé em Deus,
com crer em Deus. Judeu não tem dificuldade com isso. Que vale ressaltar para vocês hoje de manhã, que no judaísmo não existe teologia. Teologia é coisa do cristianismo. No judaísmo não existe isso. No judaísmo existem narrativas, histórias que se contam de gerações em gerações, de pais para filho. É disso que judeu vive. E Jesus está dizendo isso para eles. Vocês conhecem toda a narrativa. Vocês conhecem toda a história. Desde Abraão, de Isaac, de Jacó, dos vossos pais no deserto. Vocês conhecem isso. E vocês não têm dificuldade nenhuma de lidar com a Torá, com Moisés, com a lei de Moisés, com as histórias dos vossos pais. Vocês creem nisto, vocês creem em Deus, vocês já creem nele. Vocês não têm dificuldade com isso. Mas eu estou dando uma nova proposta a vocês. Jesus dizendo, vocês já creem em Deus e agora eu tenho uma nova proposta. Eu tenho um novo convite a vocês. Vocês já creem em Deus e agora eu convido vocês a crer em mim também. Credes em Deus, crede também em mim. Vocês já creem em Deus, agora creiam em mim também. Creio em mim. E quando eu leio isso, Jesus dizendo, credes em Deus, crede também em mim, creiam em Deus, agora vocês também devem crer em mim, eu acho importante, porque esta fala, esta coisa de convidar para crer nele é bem própria de Jesus, isso é bem típico de Jesus mesmo. Jesus, na maioria dos seus discursos, das suas pregações, fossem para grandes multidões, para pouca gente, para uma pessoa, para indivíduos, Jesus sempre estava com esse convite. Creiam em mim, credes em mim, creia em mim. Vocês se lembram de João capítulo 4? Jesus está pregando para a mulher samaritana. Entre uma palavra e outra, no versículo 21, Jesus olha para aquela mulher e diz, creia em mim, mulher, porque não é nem no templo e nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, os que vão adorar o Pai, e o Pai procura os verdadeiros adoradores, que são esses que adoram em espírito e em verdade. Aqui mesmo no capítulo 14, Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e é o que nos basta. E Jesus diz, mas Filipe, estou há tanto tempo convosco, e você me pede para mostrar o Pai? Jesus diz assim, quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai? Versículo 10, não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Versículo 11, olha Jesus de novo. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus está sempre convidando para crer nele. Convida os discípulos, convida o Filipe, convida a mulher samaritana, convida o Nicodemos. Enfim, existem diversas histórias aqui, principalmente no Evangelho de João, que mostra Jesus convidando as pessoas para crer nele. Qual é o grande convite do Evangelho? O grande convite do Evangelho é para crer em Jesus. Qual é a mensagem do Evangelho? Qual é a proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho é para crer em Jesus. Dito isto, que a mensagem do Evangelho é um convite a crer em Jesus, aí nós temos que entrar no tema. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 14. Vamos ver o que diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 14, que aliás é o tema do congresso. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas o que me prende a atenção nos textos de Paulo são as três perguntas que ele faz no versículo 14. Tem três no versículo 14 e uma no versículo 15, que é a continuação das perguntas que ele vem fazendo sequência do versículo 14. Como invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, eu estou dizendo a vocês hoje, estou afirmando para vocês, que a mensagem do Evangelho é um convite a crer em Jesus. A mensagem do Evangelho é um convite a crer em Jesus. Por outro lado, Paulo está fazendo estas perguntas que desafiam a igreja de Ipaba, que desafiam a minha pessoa, que desafiam a igreja de Jesus no Brasil e no mundo. Paulo está perguntando, mas como invocarão aquele em quem não creram? A mensagem do Evangelho é um convite a crer em Jesus, mas como? E aí já é Paulo que está falando, não é mais eu, é Paulo. Como invocarão aquele em quem não creram?
E a segunda pergunta, que é mais desafiadora ainda, Paulo pergunta: e como crerão naquele de quem não ouviram? Como crer no Jesus que eles não conhecem? Como crer no Jesus que eles nunca ouviram falar dele? Qual tem sido o grande problema da igreja evangélica brasileira hoje? E qual tem sido o grande problema dos pregadores do século 21? Claro que eu não estou generalizando, mas uma grande parte dos pregadores do século 21 que estão excluindo Jesus de cena, estão tirando Jesus da centralidade da sua pregação, estão tirando Jesus do centro dos seus sermões. E eu fico tentando entender o seguinte: que evangelho é esse que o tema principal não é Jesus? Que cristianismo é esse onde o eixo não é Cristo? Que pregação é essa que não gira em torno de Cristo? Eu desconheço um evangelho que não gira em torno de Cristo Jesus. Mas eu quero fazer uma pausazinha, porque eu vou voltar nisso ainda. E Paulo continua desafiando: e como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? E aqui tem duas vertentes. Primeiro, não há quem pregue no sentido de que a seara é muito grande e poucos são ceifeiros, e quem disse isso foi Jesus. E aí Jesus diz assim: agora vocês orem, roguem ao Senhor da seara para que Ele envie ceifeiros para a sua seara. Na verdade não é que não tem, até tem, mas o que tem é pouco, porque é grande a seara. Seara é grande, é vasto o campo. Então rogue ao Senhor da seara para que Ele envie ceifeiros para a sua seara. E número 2, não há quem pregue no sentido de que eu até quero pregar, mas eu quero saber primeiro quanto é que eu vou ganhar. Eu até quero pregar, mas eu quero saber quais são os lucros que eu vou ter com a pregação. Qual é a vantagem que eu vou ter com esse negócio de pregar? Nós até queremos pregar, nós queremos pregar, mas nós queremos saber quais são as vantagens que vamos ter, qual é o lucro que eu vou ter com esse negócio de pregar. Nós até queremos pregar, mas nós não queremos abrir mão da nossa vaidade, nós não queremos abrir mão do nosso luxo, nós não queremos abrir mão das nossas zonas de conforto, nós queremos pregar, mas nós queremos que a coisa seja assim, ó, mar de rosa. Nós queremos colher flores sem espetar as mãos nos espinhos, e é impossível colher flores sem perfurar as mãos nos espinhos. E é isso que Paulo está dizendo aqui: como ouvirão se não há quem pregue? Meus queridos irmãos, está faltando nos pregadores que estejam dispostos a ir até as últimas consequências pela causa de Cristo e do seu santo evangelho. Falta nos obreiros, falta nos missionários, falta nos pregadores que estejam dispostos a responder o clamor das nações com a paixão do evangelho, com a paixão de Cristo, com a tocha do evangelho acesa em seu coração. E aqui eu sou obrigado a abrir um parênteses agora, aqui, para fazer algumas críticas e algumas denúncias para vocês. E eu vou repetir o que tenho dito com frequência na maioria das minhas pregações: teologia da prosperidade, evangelho da autoajuda, evangelho da barganha, mensagem de troca de favores, evangelho de amassageamento do ego, evangelho que alisa a cabeça, mensagem de autopromoção, essas mensagens de projeção humana, essas mensagens antropológicas, onde o centro é o próprio homem. Não é o evangelho de Cristo, não foi o evangelho dos apóstolos e não é o evangelho dos mártires. Quem for crente verdadeiro, que está disposto a responder o clamor das nações, é preciso estar disposto a enfrentar guerra contra a carne, ao mundo e ao diabo, e pagar o preço que Deus exigir. Meus queridos irmãos, esse evangelho que está transformando o púlpito em palco de dar espetáculo, que está fazendo da igreja auditório de teatro, e que está fazendo do evangelho e da bênção de Deus
mercadoria barata em prateleira de supermercado, e aí cada um precisa fazer uma propaganda melhor do que a outra para poder ver quem é que vende mais. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Púlpito de igreja não é palco de dar espetáculo. Isso aqui é lugar para homens e mulheres de Deus que têm uma mensagem do evangelho na sua veia e que estejam dispostos a se levantarem para pregar o evangelho com responsabilidade. Igreja não é auditório de teatro. Eu estou falando aqui, não é para abobalhados. Eu não estou pregando para gente encabestrada. E não estou manipulando porque vocês não são plateia de teatro. Vocês são chamados na igreja, na Bíblia, de igreja de Cristo, de noiva do Cordeiro, de luz do mundo, de sal da terra. E eu tenho que ter a consciência disso e o respeito com Deus, com a palavra de Deus e com a igreja de Jesus que veio aqui para ouvir a mensagem do evangelho. E evangelho e bênção de Deus não é mercadoria em prateleira de supermercado para homens corruptos, enganadores, impostores, inescrúpulos, sobem em cima dos púlpitos para vender a bênção de Deus. Você não veio aqui comprar bênção, você não veio aqui comprar milagre, você não veio aqui comprar vitória. Você veio aqui ouvir a palavra de Cristo, a mensagem de Deus, a mensagem do reino de Deus, a mensagem da verdade. Então, meus queridos irmãos, estamos com uma necessidade e com uma urgência de que se levante quem pregue, mas levante-se quem pregue a boa mensagem de Cristo. Levante-se para pregar a mensagem do reino. Levante-se para pregar a mensagem do evangelho. Porque a mensagem do reino, a mensagem de justiça e a mensagem de Cristo é que tem os valores e os princípios certos para responder ao clamor das nações. Mas voltando aqui, eu disse a vocês que faria uma pausa para retornar nessa coisa de como crerão naquele de quem não ouviram. Como crerão naquele de quem não ouviram? Que é um outro grande problema da igreja evangélica brasileira e de uma grande parte dos pregadores do século 21 que tiraram Jesus de cena, que excluíram Jesus dos seus sermonários, que excluíram Jesus das músicas evangélicas que cantam hoje. As músicas cantadas hoje em nossos púlpitos, a grande maioria, é falando do ego do homem, é massageando o ego. É um evangelho antropológico. O centro não é Jesus, o centro é o próprio homem. Esse evangelho também não é o evangelho de Jesus, e esse evangelho jamais vai responder o clamor das nações, porque vejam bem, o que é que torna o cristianismo inédito? O que é que faz o cristianismo ser uma religião inédita, sem igual? O que é que torna o cristianismo ímpar e singular? O que torna o cristianismo inédito, ímpar e singular não são as suas coerências filosóficas e teológicas. Embora o cristianismo seja filosófico e teologicamente muito coerente, mas não é isso. O que torna o cristianismo ímpar e singular, sem igual, inédito na história das religiões, também não é a sua moral, a sua ética. Embora o cristianismo seja uma boa referência ética e moral, mas também não é isso. O que torna o cristianismo inédito também não é a nossa solidariedade com os pobres, embora nós temos um compromisso com os pobres, com os que sofrem, mas também não é isso. O que torna o cristianismo ímpar, sem igual, o que faz o cristianismo ser inédito na história das religiões, é que o centro, o cerne, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Para que possamos dar uma resposta ao clamor das nações, é necessário nós reavaliarmos os nossos conceitos de fé, rever os nossos conceitos de fé e de pregação, ressignificar a nossa fé e a centralidade da nossa pregação, para vermos qual é o espaço que nós estamos dando para Jesus em nossos cultos.
Qual é o espaço que nós estamos dando para Jesus em nossos hinos e em nossas pregações? É importante estas questões, é importante essas avaliações, porque vejam bem os senhores, é em Jesus Cristo, é nele, não é na doutrina dele, não são as obras dele, mas é nele, na pessoa dele, que se alicerça todo o conteúdo de nossa fé e da nossa pregação. Porque vejam bem, é possível você ter mormonismo, que é a religião mórmon, é possível você ter mormonismo sem a pessoa de Joseph Smith. Por quê? Porque o mormonismo não depende de Joseph Smith. O mormonismo gira em torno das revelações, das supostas placas de ouro entregue pelo anjo Moroni. É possível também você ter islamismo sem Maomé, porque o islamismo não gira em torno de Maomé. O islamismo não depende do Maomé. O islamismo depende do Alcorão, que é tido como livro ditado pelo próprio Deus. Como também é possível você ter espiritismo sem Allan Kardec, porque o espiritismo não depende do Allan Kardec. O espiritismo depende das revelações mediúnicas que acontecem em suas sessões. Mas no cristianismo é impossível você ter a mensagem do evangelho e a fé cristã sem a pessoa de Jesus Cristo. É impossível. Por quê? Porque nós não somos seguidores de uma religião. Nós não seguimos uma tradição. Nós não seguimos uma placa denominacional. Nós não seguimos uma instituição. Nós não seguimos um dogma. Nós seguimos uma pessoa. E esta pessoa se chama Jesus Cristo, o Senhor desta igreja. Meus queridos irmãos, eu digo isto a vocês, porque quando eu leio a Bíblia no Antigo Testamento, e vejo mais propriamente no livro do Êxodo, Deus falando com Moisés, do meio da sarça. Deus fala com Moisés o seguinte: fale com Faraó, e quando Faraó perguntar quem te enviou lá, responda para ele que o eu sou quem sou, eu sou, mandou você falar com ele. Então diga para ele que o meu nome é Eu Sou. E aí o Moisés vai falar com Faraó, e Faraó recebe Moisés, e a resposta do Deus de Moisés é: eu sou, mandou eu falar com você. Mas essa palavra, ou esta frase eu sou, ela é uma frase incompleta em si, porque eu sou o quê? Ou eu sou quem? Se eu ligar na sua casa, você atende o telefone e pergunta quem está dizendo, quem está falando, e eu respondo: eu sou. Aí você vai dizer: eu sou o quê? Quem está falando? Você vai, no mínimo, desligar o telefone. De falar o nome, eu sou, eu sou. É uma frase incompleta em si. E Deus perturbou as nações vizinhas de Israel no longo da história de Israel com este nome, eu sou. E o grande absurdo para as nações vizinhas de Israel era o seguinte: é que o Deus de Israel, além de ser um Deus invisível, que já é um absurdo servir um Deus invisível, quando você pergunta o nome dele, eles ainda dizem que o nome do Deus deles é eu sou, eu sou. Eu sou o quê? Eu sou quem? Quem é esse Deus de Israel que só vai dizendo eu sou, eu sou, eu sou, e ninguém sabe quem é ele? Mas eu louvo a Deus, eu glorifico a Jesus hoje de manhã, porque quando eu abro a Bíblia nas páginas do Evangelho de João, eu vejo que o complemento, que a continuação desta frase, eu sou de Deus do Antigo Testamento, elas vão se completar na fala de Jesus. Porque no Evangelho de João, se você perguntar eu sou o quê? Ou eu sou quem? Jesus vai responder: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o Messias, eu sou o que falo contigo. E lá no livro do Apocalipse, ele aparece para João na ilha de Patmos, no meio de 7 castiçais de ouro, e continua respondendo: eu sou o que fui morto, mas eu vivo para todo sempre. Eu sou o Alfa, eu
Eu sou o ômega, eu sou a resplandecente estrela da manhã, eu sou a raiz de Davi, eu sou o rebento de Jessé, eu sou o grande, eu sou o que tem palavra de vida eterna. Esta é a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Então, meus queridos irmãos, é importante ressignificarmos isto, porque sem a pessoa de Jesus não existe evangelho. Sem a pessoa de Cristo não há cristianismo. Sem a mensagem da cruz não há a possibilidade de responder o clamor das nações. Meus queridos, sabe por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque nós, como cristãos e como pessoas que estamos na terra com o propósito de dar continuidade à obra do Messias, que é de pregar o Evangelho, resgatar a dignidade das pessoas, pregar justiça, pregar igualdade social, lutar em favor dos que sofrem, se dar e se doar em favor dos exauridos, dos excluídos e dos marginalizados, e mostrar o grande valor e resgatar a dignidade destas pessoas no reino de Deus. É importante para nós que temos esta missão reavaliarmos estes nossos conceitos de fé, porque eles estão se perdendo ao longo dos tempos, com essa neopentecostalização dos pentecostais, com a nova onda da teologia da prosperidade. Esses valores vão se corrompendo e vão se perdendo. Esses valores estão se desfalerando e nós estamos vendo uma igreja se perdendo no meio de mensagens cheias de chavões, de frases de efeito e de jargões evangélicos e jargões religiosos. E quanto mais eu penso nisso, quanto mais eu vejo isso e quanto mais eu prego contra isto, mais eu tenho a consciência e tenho a sensação de que os verdadeiros valores do reino de Deus não estão nos status quo, mas estão nas periferias, no meio de gente simples que amam a Deus, de gente que serve a Deus sem a tutela dos poderosos, mas que serve a Deus com toda a singeleza de alma e de espírito e de coração. Para cada cardeal que se vestia com as suas togas clericais, se corrompendo com o poder e com a riqueza, Deus levanta uma igreja e um povo verdadeiro e sincero, que estão nas periferias, nos becos, nos bairros, nos atalhos, nos povoados e nas roças, que servem a Deus, que ainda crê no poder da cruz e que está aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo em breve para buscar a sua igreja. Deixa eu dizer uma coisa a vocês: em tempos de crise, a igreja que está vivendo uma crise terrível nos dias de hoje, em tempo desta grande badalação religiosa, aonde as pessoas estão querendo ganhar a vida às custas do Evangelho, e trazendo o Evangelho totalmente comprometido com misticismo, com superstições, com feitiçaria e com tantas outras coisas, eu creio que os valores do reino ainda não estão perdidos e não se perderam. Sabe por quê? Porque quando Hitler dominou a Alemanha e o clero alemão se calou, Deus levantou um Bonhoeffer. Quando o clero romano, ou o clero de Roma, estava se corrompendo cada vez mais, houve homens que nós nem sabemos o seu nome, que foram se refugiar no deserto, protestaram contra Roma e disseram: isso não, nós não vamos aceitar isto. Houve um homem por nome Martinho Lutero, que
que junto com outras pessoas deram início ao grande movimento protestante. Quando a igreja protestante estava cada vez mais apática, cada vez mais tradicionalista, cada vez mais fria, Deus levantou o movimento pentecostal, que explodiu no meio dos negros nos Estados Unidos da América. E aprove a Deus que este grande movimento contagiou também o Brasil, que em 1910 recebeu a visita dos missionários que fundaram as Assembleias de Deus em terra brasileira. E hoje nós estamos vivenciando o centenário das Assembleias de Deus, meio turbulento, meio assim, meio agarrado, mas eu creio que Deus ainda levanta uma igreja verdadeira e sincera nesta última hora da sua igreja. Quem são os que vão responder o clamor das nações? Quem são os que vão dar resposta a este mundo que está em crise e as nações que estão clamando? Vai dar a resposta aqueles que crêem na mensagem do Evangelho, na mensagem da cruz. Vai dar a resposta aquele que coloca Cristo no centro. Vai dar a resposta aquele que coloca Jesus Cristo como tema principal da sua pregação, que crê na mensagem da cruz e que anuncia Jesus com toda a singeleza de alma e de coração. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tenha liberdade hoje de manhã de glorificar a Deus. Tenha liberdade de hoje de manhã se render ao altar de Cristo e dizer: eis aqui a minha vida, queima-me no teu altar, porque eu quero responder o clamor das nações, mas trazendo Cristo para o centro de minha vida e de minhas pregações. Esta foi a resposta que John Wesley deu quando lhes perguntaram: John Wesley, qual o segredo de falar e a multidão te cerca para te ouvir? E ele disse: o segredo é que eu me coloco em chama e o povo vem me assistir e pega fogo. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que eu tenho uma grande admiração por John Wesley. Eu admiro demais esse homem, porque a princípio ele é um anglicano e é um calvinista anglicano na Inglaterra, mas rompe com a igreja anglicana, funda o movimento metodista, estoura o movimento metodista, que se tornou a segunda maior denominação na Inglaterra, depois da igreja anglicana, e a primeira maior igreja protestante evangélica nos Estados Unidos da América no século XIX. Mas John Wesley, deixa eu ler para vocês aqui uma nota biográfica rápida. John Wesley pregou uma média de 3 sermões por dia durante 54 anos. Pregou um total de 44 mil mensagens. Viajou no lombo de um cavalo 320 mil quilômetros, ou cerca de 8 mil quilômetros por ano. Publicou um comentário de 4 volumes sobre a Bíblia, escreveu um dicionário de inglês, escreveu 5 volumes sobre filosofia, 4 volumes sobre a história da igreja, escreveu alguns livros de gramática inglesa, hebraica, francesa e grega, escreveu 3 volumes sobre medicina, 6 volumes sobre música sacra, e escreveu um jornal diário da sua vida, que quando ele morreu, contava com 50 volumes. No final da vida de John Wesley, a igreja metodista era a maior denominação depois da igreja anglicana dentro da Inglaterra, e tornou-se a maior igreja evangélica dentro dos Estados Unidos no século XIX. Tudo isso no período da vida de um homem que amou mais a causa do reino e a causa de Deus do que qualquer outra coisa. Precisamos de mais homens assim. O que não pensar e o que não falar dos homens que estão descritos em Hebreus capítulo de número 11. Estes homens de Hebreus capítulo 11 deve ser uma inspiração para mim,
deve ser uma inspiração para nós. Por quê? Porque o escritor dos Hebreus vai dizer o seguinte: estes homens praticaram a justiça, apagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram força, fecharam as bocas dos leões, colocaram em fugida os exércitos dos estranhos. Estes homens andaram aflitos, maltratados, perseguidos, tentados e rasgados pelo meio. As mulheres receberam em recompensa os seus mortos, mas estes homens morreram na fé, sem alcançar a promessa. Estes homens que viram Cristo, que sinalizaram Cristo, que deram testemunho de Cristo, que no Antigo Testamento é conhecido numa linguagem messiânica, que morreram, mas neles creram, e porque creram, estes homens morreram justificados. Meus queridos irmãos, precisamos de mais homens assim, precisamos de homens como Paulo. Eu estou falando para vocês do perfil de homens que vão responder o clamor das nações. Precisamos de homens como Paulo, que chegou em Cesareia, na casa de Filipe, recebeu um profeta por nome Ágapo, que pegou os cintos de Paulo, amarrou as mãos e os pés e começou a profetizar. É isto que vai acontecer com o dono deste cinto, quando ele chegar em Jerusalém. E apontou para Paulo. Os irmãos começaram a chorar e começaram a dizer: Paulo, não vá para Jerusalém, fique aqui, Paulo, não vá, cadeias estão te esperando lá, e Deus está falando já através dos seus profetas. E Paulo fala uma das frases mais espetaculares do Novo Testamento. Paulo diz assim: irmãos, o que fazeis constrangendo-me o coração? Saibam que eu estou pronto não só a ser preso em Jerusalém, mas até a morrer pela causa de Cristo em Jerusalém. E Paulo diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho. Alguns estão invertendo o texto de Paulo hoje e estão dizendo: em nada tenho o Evangelho por precioso, contanto que a minha vida seja regalada, seja abastada, seja abastecida. Não estou preocupado com o Evangelho que estou pregando, se é Cristo, se não é Cristo. O que importa é vender bastante DVD, vender bastante CD, distribuir bastante autógrafo e posar bonito para foto. Deus não quer este tipo de gente na sua seara. Para responder o clamor das nações, é necessário ter compromisso com os valores do reino, com os valores de Cristo Jesus. Quantos aqui querem este compromisso? Quantos aqui querem? Quantos aqui querem? Aleluia! Precisamos ressignificar a nossa fé, reavaliar o conteúdo de nossa pregação, se é que vamos responder o clamor das nações. Como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não há quem pregue? E agora, deixa eu fazer aqui uma leitura, para que vocês comparem a leitura que vou fazer agora com o evangelho que estão pregando hoje. Façam aí uma avaliação vocês mesmos. Mateus capítulo 10, versículo 7. A ordem de Jesus para os que vão responder o clamor das nações é este: e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai.
Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário ou o trabalhador do seu alimento ou do seu sustento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurais saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Compare isso aqui com o evangelho que se ouve no rádio, na televisão e nos púlpitos de muitas igrejas hoje. Compara e veja se tem alguma coisa a ver. Não bate. Alguma coisa está errado com o evangelho de hoje. E o que está errado no evangelho de hoje é que estão roubando a cena de Jesus. E eu quero dizer, se queremos ter resposta para a humanidade, precisamos trazer Jesus de volta para o palco. A estrela principal, o astro que deve brilhar, é Cristo Jesus, o Senhor, e a mensagem dele quem deve ser anunciada. E aí eu gosto de dizer uma coisa que digo sempre, pastor, nas minhas pregações: a grande diferença de Paulo, Pedro, Silas, Tiago, André, a grande diferença de John Wesley, David Livingstone, David Brainerd, a grande diferença de Martinho Lutero, Policarpo, John Hus, Savonarola, Moody e tantos outros homens para os pregadores do século 21 é que todos eles perderam a vida por causa do evangelho, e os de hoje estão ganhando a vida às custas do evangelho. Mas Jesus deixou claro: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse achará, esse encontrará. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero trazer uma mensagem profética para vocês aqui hoje, senhores pastores, pregadores, evangelistas e cantores. Pastor Vander Luiz, meu amigo, eu quero trazer uma mensagem profética de ânimo para todos os que me ouvem hoje de manhã, seja pela internet, pelo programa de rádio ou aqui publicamente ao vivo neste santuário. Deixa eu dizer a vocês aqui hoje de manhã: nós estamos vivendo tempos de crise, sim. Nós estamos vivendo uma época perturbadora, sim. Estamos vivendo uma grande decadência espiritual, crise moral e crise de
avivamento. E nós estamos vivendo nesta era, e Deus coloca no meu coração para que eu diga na maioria das minhas pregações o seguinte: estamos precisando nos levantar diante de Deus em oração, não para pedir que um grande profeta seja levantado, não é isso, não para pedir que um novo nome apareça na mídia religiosa evangélica, também não é isso. Precisamos levantar diante de Deus em oração para pedir que homens com a atitude de Josafá e com o comportamento dos amigos de Eliseu apareça no contexto de nossa história. Por que Josafá? Porque Josafá assistiu 400 profetas falsos, 400 profetas enganadores, 400 profetas que profetizavam por conveniência, dizer para Acabe: o Senhor é contigo, vai porque o Senhor é contigo, vai porque o Senhor é contigo. Josafá, assistindo aquela cena, tomou a atitude de dizer: ô Joacabe, você não tem mais nenhum profeta aí não, mas ô Josafá, você ouviu 400, está querendo mais profeta? O outro que tem aí só fala mal de mim, eu não gosto de ouvir ele porque ele só fala mal de mim. Aí Josafá disse: ah, tem coisa aí, então manda chamar ele aqui, manda chamar esse profeta aqui. O que é que eu quero dizer com isto? Precisamos de homens como Josafá, que desconfie, que fique desconfiado. Como é que é esse negócio, essas profecias, essas pregação, tudo igual, todo mundo pregando paz, todo mundo pregando prosperidade, todo mundo dando chave de carro, chave de apartamento, todo mundo pregando oba-oba, todo mundo igual, um monte de papagaio, repeteco em cima do púlpito, tudo igual. Alguém precisa desconfiar, alguém precisa desconfiar. Eu espero que a igreja de hoje não seja como nos dias de Jeremias. Jeremias capítulo 5, versículos de número 29 e 30. Jeremias capítulo de número 29, 30 e 31, versículo 30 e 31. Olha só como vivia o povo nos tempos deste profeta. Jeremias profetiza: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo gosta. O meu povo ama isto, o meu povo gosta disto. Um acordo estava havendo entre o povo e os profetas, entre o sacerdote e o povo. Vocês pregam a mensagem que só faz cócega na nossa alma, que coça os nossos ouvidos, e a gente não mexe com vocês. Então vocês continuam fazendo o que quer, e a gente ouvindo o que quer, e está tudo certo. Deus levanta Jeremias para dizer: diga, Jeremias, que os profetas profetizam falsamente, e o meu povo gosta. No século 21 é preciso uma igreja que tenha a atitude de Josafá. Está errado, eu quero ouvir outra profecia, essa mensagem está esquisita, e Deus vai levantar Micaías para falar na cara de Acabe e Josafá. Precisamos de uma igreja, Daniel, que tenha atitude dos amigos de Eliseu. Os amigos de Eliseu foram pegar umas ervas para fazer um caldo, e quando pegaram aquelas ervas para fazer aquele caldo, experimentaram, provaram, mas estava envenenado, e eles não comeram não. O texto diz que quando prova, o moço grita: tem veneno na panela, a comida está estragada. Precisamos de uma igreja assim. Você, irmão, você, irmã, não vá comendo tudo assim não. Eu mesmo digo para vocês de mim mesmo: não coma tudo que eu estou falando não, senhor. Vai examinar o que eu estou falando aqui. Examine, julgue a minha profecia.
critique a minha mensagem, julgue ela, examine para ver se o que eu estou dizendo está batendo com o que está aqui. Examine, verifique. É isso que a Bíblia diz que nós devemos julgar. Julgue a profecia. O julgar a profecia que a Bíblia diz é isso. Examine o que eu estou pregando aqui. Agora vem o cara aqui com nota ungida para distribuir para o povo, para ungir nota, para ungir dinheiro, para aparecer dinheiro na conta bancária não sei de quem, com as revelaçõezinhas que mais parece adivinhação. E aí você vai comendo. Não coma, não coma, não coma. Grite, tem veneno na panela, a comida está estragada, está estragada. E aí, pastor, o que é que vamos fazer com a comida estragada? O que é que vamos fazer? Aqui está o sacerdote, aqui está o pastor, aqui está o profeta, que vai pegar a farinha, que não é nada mais do que a palavra de Deus, e vai dizer: coloca a farinha nessa panela, coloca a farinha nessa panela. Meus queridos irmãos, o que alimenta a igreja não é palha seca, o que alimenta a igreja não é oba-oba, nem historinha barata. O que alimenta a igreja é a palavra da verdade, é a mensagem de Cristo. Clema semi andarama shanda candalaias. Ora candere masumi andere mahai. Clema suri clomanasi andere manara bashandalai. Clema semi andere maia suri canteia shandalai. Eu estou crendo hoje de manhã que Deus vai mudar a história de pessoas aqui hoje. Deus vai mudar a história da pregação de gente aqui hoje. Deus está mudando o ministério de pessoas aqui hoje. Deus vai mudar a história da pregação de pessoas aqui hoje. Eu estou orando, eu estou orando, eu estou sonhando, assim como Martin Luther King Jr., que discursou um dos seus mais famosos discursos: I have a dream. Eu tenho um sonho. E ele diz: eu tenho um sonho de ver as minhas 4 crianças negras sendo julgadas pelo conteúdo do seu caráter e não pela cor da sua pele. Martin Luther King morreu, foi assassinado aquele herói, mas a sua voz ecoa nos quadrantes da terra, no coração de todos quantos anseiam por justiça. E eu faço minha as palavras do Martin Luther King e digo: eu também tenho um sonho. Sabe qual é o meu sonho, minha querida irmã? É de ver Deus descendo uma vassoura espiritual do céu para varrer as nossas tribunas, para fazer descer charlatão, enganador, pastor Wellington, que estão subindo em cima dos púlpitos. Deus vai varrer e vai levantar homens dignos, verdadeiros, que preguem a palavra. Eu tenho um sonho de sair pelas ruas, pelas esquinas e encontrar outros loucos, outros doidos, assim como foi Amós, Oséias, Jeremias, Isaías, Abacuque, Sofonias, Jonas, assim como foi Paulo, Pedro, Silas, Timóteo, assim como foi o próprio Jesus, assim como foi Martinho Lutero, assim como foi John Wesley, David Brainerd, George Whitefield, outros profetas se levantando nas esquinas das ruas, nas igrejas, nos púlpitos, nos palanques ao ar livre, com o dedo em riste, com o ouvido emprestado para Deus, com a boca para o povo, com a alma do poeta, com o coração do profeta, dizendo: assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Quer cortar minha cabeça? Corta, mas assim diz o Senhor. Quer me excluir? Me exclua, mas assim diz o Senhor. Eu vou pregar no deserto, eu vou, mas assim diz
de ver jovens se levantando, moças e rapazes, assim como essas jovens que vejo aqui, assim como o rosto de moços adolescentes que vejo aqui. Eu tenho um sonho de ver Deus levantando essa gente, não para ficar famosa, não para ter o orgulho de dizer estou andando de avião e dormindo de hotel 5 estrelas, mas para se levantar como autênticos profetas de Deus e pregar o evangelho com verdade e com coração. Eu tenho um sonho de ver homens se levantando nos dias de hoje, assim como foram os nossos pastores antigos, os nossos pastores mais velhos, que não tinham carro na porta como nós temos hoje para viajar. Nós ontem gastamos 19 horas de viagem de São Paulo aqui. Isso é um absurdo, porque eu já fiz esse trecho em 10 horas, gastei 19 horas. Um acidente lá na Fernão Dias, que aconteceu às 6 da manhã e só foi liberado às 2 da tarde. Depois um congestionamento em Belo Horizonte, e depois 3 horas parado em Santa Luzia, por causa do desvio que tem para chegar até aqui. E eu vinha naquela viagem com toda aquela dificuldade, cansado, com sono, com as costas doendo, com a perna dormente, e eu vinha lembrando de John Wesley, que conforme eu já li para vocês aqui hoje, viajou uma média de 320 mil quilômetros, ou cerca de 8 mil quilômetros. Não foi num Corsazinho 2008 1.8 que nem eu vi ontem confortado, não, mas foi montado em cavalo, mas foi montado em jumento. 8 mil quilômetros por ano. Pastores antigos que andaram a pé, que andaram meses para chegar em aldeias e levar ceia para o crente lá, para responder o clamor das nações, embarcaram em barcos que sofreram naufrágios, e alguns deles que até morreram. Deus, levante nesta geração homens dispostos a pagar o preço. Levanta nesta geração homens dispostos a pagar o preço. O meu respeito e a minha admiração a estes pastores. Por isso que eu não consigo aceitar, permita-me a expressão, pode ser até meio chula, mas meninos de púlpito, e eu sou um deles, sou menino. Eu não posso aceitar que um menino como eu, por mais que eu tenha 25 anos de pregação, mas eu sou menino perto de vocês, subo em cima do púlpito para fazer desabafos, e eles não sabem da história, não sabem o que aconteceu, para que o Senhor chegasse até aqui. Não podemos aceitar isso. O meu respeito a estes homens, o meu respeito a sangues que foram derramados, o meu respeito a homens que perderam a sua vida pela causa de Cristo. Por quê? Porque tinha um alvo, responder o clamor das nações, a responder. E quando eu falo nações aqui, eu não estou me referindo a nações no sentido estrito da palavra, de país, de nações mesmo. Pode ser na África, no continente africano, pode ser no continente europeu, pode ser países como Estados Unidos, como Rússia, e enfim, pode ser. Mas eu estou falando de nações aqui em sentido genérico mesmo, de nações como seja você que sai da sua cidade para ir lá para outra cidade, você que sai do seu bairro para o outro bairro, ou você que sai da sua casa e atravessa a rua para falar com o outro lá do outro lado da rua, com o seu testemunho, com a sua fala, com a sua maneira de ser, com o seu trabalho. Estas pessoas que gastaram
gastaram a sua vida porque tinham um propósito: responder o clamor dessa gente, responder a necessidade desta gente, responder o clamor destas nações. O meu respeito a estes homens, o meu respeito a David Livingstone. David Livingstone embrenhou-se no interior da África para cuidar dos tuberculosos, sendo ele um médico inglês. Lá no interior da África, David Livingstone deu todos os dias de sua vida. Morreu já velho, já farto de idade. E quando os habitantes da cidadezinha onde ele morava abriram o quarto, lá estava David Livingstone morto, de joelho, aos pés de sua cama. Pegaram o corpo do missionário, levaram para fora. Com um punhal na mão, eles abriram o peito do missionário no meio, ele já estando morto, obviamente. Pegaram o missionário morto, com o peito aberto, tiraram o seu coração, e eles disseram: os ingleses podem vir aqui buscar o corpo do missionário para sepultar na Inglaterra, mas o coração dele vai ficar conosco aqui na África. E debaixo de uma das árvores frondosas daquela, eles enterraram o coração do missionário amado. O que não falar de Orlando Boyer? O meu respeito a Orlando Boyer. Orlando Boyer, um missionário que trabalhou em terras brasileiras. E esse missionário Orlando Boyer, que é tido como o apóstolo da literatura brasileira, uma grande paixão pela literatura brasileira, traduziu alguns livros aqui do inglês para o português, escreveu um clássico que a maioria de vocês aqui já devem ter lido ou no mínimo ouvido falar: Os Heróis da Fé. Eu li esse livro várias vezes com o coração partido ao meio, chorando com as histórias daqueles heróis da fé. Orlando Boyer tinha uma profunda paixão pelas terras brasileiras, e quando ele atingiu a sua idade dos 70 anos para lá, porque a Convenção das Assembleias de Deus Americana tem uma política missionária, que o missionário tem que ser aposentado compulsoriamente quando ele atinge a idade dos 70 anos. Levaram Orlando Boyer de volta para os Estados Unidos. Lá estava ele e sua mulher, uma velhinha missionária, companheira de batalha, que já estavam velhos naquele asilo, mas eles estavam com o coração partido ao meio, porque o chão deles é o Brasil, e tiraram o que eles mais gostavam, o que eles mais amavam de fazer, que era trabalhar em terras brasileiras. De tédio, ociosos, apaixonados pela obra de Deus, a velhinha veio a falecer. Orlando ligou para a convenção assembleana e eles providenciaram o dinheiro para o enterro. Mas lá vocês sabem que os enterros são bem mais sofisticados do que aqui. E aí Orlando Boyer, de posse do dinheiro, entrou lá onde estava o corpo da missionária, morto sobre aquela pedra, cochichou alguma coisa no seu ouvido, beijou a testa fria e saiu de dentro daquela sala. Passaram-se 2 dias. A funerária ligou para a convenção e perguntou: vocês não vão vir aqui fazer o sepultamento da missionária que morreu? E eles disseram: não, mas nós já demos o dinheiro, já providenciamos tudo, e já passamos, o marido dela já está com o dinheiro, e cadê ele? O que está acontecendo? Meus queridos irmãos, paz, meus senhores, sabe o que foi que Orlando Boyer fez? Quando foram descobrir, Orlando Boyer tinha pego o dinheiro do velório, do enterro, comprou uma passagem de volta para o Brasil, e quando foram achar ele, estava lá em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, no IBAD, atrás de uma mesa, traduzindo livros do inglês para o português e dando aula. A convenção se reuniu. Que coisa, como pode? Vamos discutir o caso desse homem, isso não pode ficar assim. De repente a reunião é interrompida. Um pastor com o rosto banhado em lágrimas se coloca em pé e diz: irmãos, o que é que vamos fazer com o homem que está com o coração ardendo em chamas pela causa do reino? O que é que vamos fazer com o homem que está com o coração tomado de amor pelas nações que estão clamando por socorro? Nada podemos fazer com o coração apaixonado. Não sabemos qual era o acordo dele com a sua velha missionária. Vamos nós fazer o sepultamento dela e deixa Orlando Boyer combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a sua fé. Hoje a história de Orlando Boyer é contado dentro das faculdades, das universidades, nos cursos de missiologia
e de teologia para todo jovem seminarista que passa por lá, como exemplo de um homem que amou mais a causa de Deus do que qualquer outra coisa. Deixa eu finalizar a minha simples pregação aqui hoje de manhã para vocês, dizendo o seguinte: nós precisamos responder o clamor das nações. Sim, precisamos responder a um gemido, a um clamor. E eu já passei para vocês aqui algumas pistas de como conseguiremos responder, sendo a principal delas resgatar a pessoa de Jesus para o centro dos púlpitos, dos cultos e da nossa pregação. Mas eu finalizo dizendo: há um outro clamor, e o clamor vem do Pai das luzes, que está ainda hoje desafiando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Os que querem ser famosos estão na fila, e assim como Samuel estava com azeite para ser despejado sobre a cabeça do futuro rei, e os grandão ia passando, e Samuel dizendo: pode passar, assim Deus também, os famosos estão na fila. Quem busca sucesso está na fila, quem busca prestígio também está na fila, quem quer apenas bater recorde de venda de CD e DVD também está na fila. E Deus está dizendo: a quem enviarei? Quem há de vir por nós? Famoso, passa. Você, sucesso, passa. Você, empreendedor missionário, passa. Você, empresário espiritual, passa. Você, vaso de barro, falho, fraco, não tem força, não sabe pregar, não sabe falar, vem, é você que eu quero, é você que eu vou usar, é você que eu vou levantar. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Olha que maravilha, eu não chamei, mas ele está vindo. Então quem quiser, pode vir, pode vir, pode vir. Aleluia, 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 aleluia. E aí, missionário Goberi, é isso que Deus quer. Só responde o clamor das nações quem tem este ardor, que está disposto a pagar o preço, arrastando com dores, sem recursos. Mas eu vou porque eu tenho uma causa, eu tenho um objetivo, a causa é maior, o objetivo meu é maior, a minha causa é maior. Faça do ideal de Cristo a razão do teu viver, e você vai ver o que é que Deus vai fazer através da sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos, vocês que estão de joelho aqui na frente, eu não quero abusar da bondade de vocês, mas se vocês pudessem se colocar de pé, porque tem muita gente querendo vir. Se vocês ficarem de pé, vai ter mais espaço para os demais que querem vir. Então chega mais aqui à frente, chega mais, dê um passo mais à frente e deixa vir. Pastor, não sei pregar, não tenho letra, não sou famoso. Pastor, estou trabalhando lá na Quiçaça, estou trabalhando lá no Recanto. Ei, missionário Ailton, lá no sertão quente, pobre do Piauí, como eu vi lá a tua dificuldade, meu querido irmão. A mídia evangélica não vai lá, os famosos não querem passar por lá. Mas tem uma coisa, você está produzindo gente sincera que ama a Deus. Naquele glorioso dia vai valer toda a pena do mundo, porque Deus vai dizer a você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Aleluia, 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 aleluia. Pastor Wellington, me ajuda aqui a orar, porque eu já cansei.
eu já estou cansado. E eu vou impor as minhas mãos aqui. E você vai orar por este povo agora. Estenda as mãos para cá, estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá, estenda as mãos para cá. Fecha os teus olhos e clame a Deus. Oh, de mãos levantadas como você está esta manhã, seja inflamado pela glória de Deus esta manhã. De mãos levantadas, começa a receber, a receber, a receber. Recebe, 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 recebe. Já tem bolas de fogo, ai, mandarabacandaraçá, tomando conta aqui esta noite. Recebe, 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 recebe. Alamandaracé, urabacatucamandaracé. Recebe, 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 recebe. Quem está no altar esta manhã está recebendo. Recebe, recebe, recebe. Urabacandarabachandarabaia. Recebe, recebe, recebe. Seja inflamado, recebe. Urabacandarabaia. Ai, darabacandaracé. Recebe, 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 recebe. Que coisa linda! Amandarabacandaracé. Você não vai suportar, moço, a glória de Deus esta noite. Recebe. Recebe. Eu sou o Senhor que falo contigo na manhã deste dia. Eu te darei as nações por herança. Ai, terra, segura. Ai, derremandaracé. Canta, Denise, canta, canta, canta. O Senhor vai impactar esta manhã. Ai, meu Deus do céu. Esse tipo de mensagem que nós estamos precisando ouvir, Salatiel. Ai, dermaçu, urabacandarabaia. Aleluia. Recebe, 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 recebe. Ai, meu Deus do céu. Nação contra nação. Tudo isso. E aí atrás? Da palavra de Deus. Aí atrás, receba. Perseverar até o fim. Será Ai, salvo. demandaracé. Jesus está. Recebe. Segura, segura. Por enquanto as notícias estão focadas nas enchentes Ai, e fenômenos climáticos. São notícias comoventes, terremotos e ciclones destruindo as nações. A natureza está gritando: vem aí o Rei dos Reis. Olha aqui, você. Por enquanto as notícias estão focadas nos famosos, celebridades que perderam suas vidas prematuras. Lá se foram os conceitos, os valores invertidos e os anjos com trombetas preparados nas alturas, preparados nas alturas. Levante a sua mão! E uma igreja subir pra morar para sempre no céu, no porvir. Desesperar uma nação que não quis entregar suas vidas pra Deus, mas preferiram ficar aqui. Ai, meu Deus do céu! Esta, o céu da terra, a luz do mundo, deixou insípido a terra, a luz do mundo foi apagada. Esta, em todas as maternidades sumiram todas as crianças, milhões de mães desesperadas. Esta, sumiu um povo barulhento, que tinha um compromisso santo de adorar o Deus do céu. Esta é a notícia do momento. São as manchetes dos jornais, em grandes letras garrafais, noticiando o arrebatamento. Se prepare, ó igreja, pra subir. Ele vem, e se prepare, se você
não quer ficar aqui. Se envolva com a notícia do céu. É a Bíblia quem diz: o convite está feito. Aleluia. Vamos morar naquele país. Oh, aleluia. Essa, o sol da terra, a luz do mundo. Deixou insípido a terra, a luz do mundo foi apagada. Essa, todas as maternidades sumiram todas as crianças, milhões de mães desesperadas. Essa, sumiu um povo barulhento que tinha um compromisso santo de adorar o Deus do céu. Essa é a notícia do momento. São as manchetes dos jornais, em grandes letras garrafais, noticiando o arrebatamento. Se prepare, ó igreja, pra subir. Ele vem da lavassurinha, da lavaceira. Se envolva com a notícia do céu. É a Bíblia quem diz: o convite está feito. Aleluia. O convite está feito. Vamos morar naquele país. Escuta aqui, irmão. Dá a mão para o irmão que está do teu lado aí. Dá a mão, dá. Porque eu tenho o mistério de Deus na minha vida. Isso é para quem crê. Quem está na bisteca, no osso, não crê. Mas tem bolas de fogo que acompanham meu ministério. Isso é sinal de dom espiritual. Batismo com o Espírito Santo. De mão dada, assim como você está esta noite. Esta manhã, o Senhor está me orientando que haverá batismo com o Espírito Santo aqui nesta manhã. Então, em nome de Jesus Cristo, começa a receber, começando do lado direito. Recebe. Arabacandarabaxaria. Vai demandar a recebe. Nunca mais quero voltar em Lodebar. Por quê? Esse é o endereço apagado da nossa vida. Eita! Lodebar. Pastor, terra de humilhação, Lodebar. Pastor, ai meu Deus do céu! Nunca mais quero voltar em Lodebar. Esse é o endereço apagado da nossa vida. Agora eu mudei. Levanta a mão pra Jesus, assim, ó. Pra casa do rei. Vamos! Pra mesa do rei. Tá fumegando. Esse é o endereço novo pra você me achar. Lodebar agora é casa abandonada, com uma placa escrita: ô irmão, mudei. Levante a mão! Pra casa do rei. Levanta a mão e adore a Jesus. Lodebar. Ai meu Deus! Terra de humilhação, Lodebar. Nunca mais! Luiz! Nunca mais quero voltar em Lodebar. Já era! Esse é o endereço apagado do Ipaba. Oh, Jesus maravilhoso! Lodebar. Solta a mão do seu irmão, levanta assim, ó. Terra de tristeza e dor, Lodebar. Faz assim, ó, assim, ó. Nunca mais quero voltar em Lodebar. Tô aqui, pastor Wilson. Esse é o endereço apagado da minha vida. Agora eu mudei. Só quem tá na mesa do rei canta. Na casa do rei, na mesa do rei. Levante a mão assim, ó. Esse é o endereço novo pra você me achar. Tô aqui. Lodebar agora é casa abandonada, com uma placa escrita: mudei. Aleluia. Pra casa do rei.
quis gritar. Mudei. Só quem saiu de Lodebar faz assim, ó. Assim, ó. Ei, Jesus. Lodebar. Cante comigo. Nunca mais. Tô aqui, Jesus. Nunca mais. Lodebar. Nunca mais. Nunca mais. Obrigado, Jesus. Assim, ó. Assim, ó. Lodebar. Cante com Salatiel. Ei, Jesus. Lodebar. Nunca mais. Agora mudei. Tô aqui, irmão. Nunca mais. Nunca mais. Lodebar. Salatiel Mineiro tá na mesa do rei.